e eu fui convidada para mediar essa roda de conversa e agradeço por essa oportunidade. Bom, enquanto eu apresento as instituições organizadoras e apoiadoras, eu já vou sugerindo aos participantes que já podem ir enviando suas perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos, que tem uma equipe que vai fazendo a curadoria e depois já passando essas perguntas para serem feitas. Então, à medida que o nosso papo vai correndo, vocês já podem mandar as suas perguntas. Bom, nós temos a organização foi do Movimento do Voluntariado do Paraná e da Free Helper, tendo a Tânia Cardoso como cofundadora e coordenadora do Movimento Voluntariado e a Amanda Cavalli como analista de projetos da Free Helper, sendo ambas as idealizadoras desse encontro. O Movimento do Voluntariado do Paraná é um movimento independente, apolítico e que busca inspirar, capacitar e promover a causa do voluntariado em organizações sociais. É um movimento norteado pela Agenda 2030, ou seja, os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, através de ações que desenvolvem a cidadania e a inovação social em pessoas e organizações. Estará à disposição de vocês para auxiliar as instituições através do e-mail voluntariadogestão@gmail.com. A Free Helper, ela é uma startup social sem fins lucrativos e que aproxima ONGs e pessoas de acordo com as suas necessidades e suas especializações. É uma rede de voluntariado executivo. Tem como missão acelerar, profissionalizar e aumentar o impacto das organizações sem fins lucrativos de todo o mundo. Ela intermedia a relação do voluntariado. E para que essa rede da Free Helper esteja sempre em movimento, é muito importante que você, enquanto instituição e também enquanto voluntário se inscreva em seu site, freehelper.com.br. Atenção para as ONGs que têm interesse e que desejam a gestão do voluntariado profissional, entre em contato, entra no site da Free Helper e faça a sua inscrição. É importante dizer que algumas perguntas que nós já recebemos antes da abertura da sala, muito ligadas a engajamento de voluntariado, já tem aí 2 instituições disponíveis e aguardando o contato de vocês. Movimento do Voluntariado do Paraná e a Free Help. Pois bem, este encontro também tem 3 apoios importantes. O apoio da CID, que é a Ação Social para a Igualdade das Diferenças, que atua na construção de uma sociedade inclusiva através de projetos que unem empresas, instituições, fundações, corporativas para impactar instituições, pessoas com deficiência e suas famílias. E trabalha com 3 objetivos: empoderamento da família, desenvolvimento da pessoa com deficiência e a empregabilidade desta. Na pandemia, a CID atuou em uma grande campanha chamada Este é um Momento de União, mobilizando dezenas de voluntários para captar recursos e fornecer cestas básicas e kits de higiene para famílias que possuem pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. O site da CID, acidbrasil.org.br. O segundo apoiador é o Instituto GRPcom, que é uma organização sem fins lucrativos vinculada ao maior grupo de comunicação do Paraná. Atua com capacitações e fortalecimento do terceiro setor em todo o Brasil, através de seus projetos. Impacta direta e indiretamente cerca de 500 mil pessoas. O site do Instituto, institutogrpcom.org.br. E para as ONGs que aqui estão presentes e que ainda não se cadastraram no programa Impulso do Instituto GRPcom, fica aí uma ótima sugestão: programaImpulso.org.br. A partir do seu cadastramento, você preenche um diagnóstico e pode acompanhar toda a evolução da sua instituição, além de contribuir para esse mapeamento de todas as instituições. E também vai ter acesso a inúmeras capacitações. Bom, a terceira
A apoiadora é a instituição a qual represento, que é a FACOP, que é uma instituição privada sem fins lucrativos, e que nós trabalhamos com educação profissional, empregabilidade e saúde e segurança, muito focada ao setor de serviço, a prestação de serviços de limpeza. Né? Trabalhamos com a base da pirâmide. E com todo esse trabalho que desenvolvemos, nosso grande foco é a valorização desse setor e deste profissional, essas pessoas maravilhosas que, através do seu limpar e servir, nos garantem qualidade de vida e bem-estar, né? E que são pessoas que, assim como todos nós, merecem um reconhecimento. E eu costumo dizer que basta olhar e falar bom dia. Fala um bom dia, uma boa tarde para a pessoa que está limpando, que está te servindo, que é porteiro, olhando. É isso daí, é assim que começa. E são pessoas que estão na linha de frente, agora também na pandemia, e não pararam nem um minuto. Então é isso. Pois bem, apresentados os organizadores, idealizadores e apoiadores, vamos agora às instituições. Antes, porém, em nome das organizações que organizaram, né, as instituições organizadoras, eu quero me desculpar em nome delas, porque não estamos hoje com um tradutor de Libras. E explico, este é um encontro 100% voluntário, e a organização não conseguiu um tradutor de Libra para este momento, para esse dia, para esse horário que fosse voluntário. Então, pedimos perdão e não teremos essa tradução de Libras hoje. Aproveito para solicitar às instituições que estão assistindo, se conhecem um tradutor de Libras que trabalhe voluntariamente ou que aceitaria, indique, por favor, porque esse é apenas o primeiro encontro. Então, para os próximos, nós já teremos esse tradutor. Então, vamos lá. São 5 instituições e que nós decidimos que elas serão chamadas por ordem alfabética. Cada uma tem a sua história, a sua identidade, o seu valor e que contribuem com toda certeza para esse mundo melhor já. Não só do futuro, né? Não só para o mundo melhor daqui a pouco, mas já. E quando eu recebi os nomes e fui pesquisar mais aprofundado aquelas que eu não conhecia, eu confesso a todos vocês o seguinte: meu vocabulário vai ficar muito pobre, porque são muito maravilhosas e eu não vou encontrar palavras para cada um para dizer a maravilha do trabalho que todas são. Todas elas receberam 3 perguntas que vão nortear a fala e terão 5 minutos para apresentar a instituição. A partir daí, nós vamos abrir as perguntas e respostas e vamos ficar aqui até às 5 horas, ou se autorizarem, a gente prolonga um pouco aí, porque essa conversa vai ser muito boa e de extrema importância. Bom, a primeira instituição que nós vamos ouvir é Atento. Atento é um movimento social de prática em autocentramento e escuta empática, proporcionando equilíbrio e saúde emocional para as pessoas e todos os envolvidos com ela, sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, especialmente no momento de crise, atendendo nossas necessidades em sermos ouvidos, entendidos e nos dando a sensação real do pertencimento, de fazer parte de algo. Para nos explicar e falar um pouco mais sobre Atento, eu vou passar a palavra ao Leandro Citelli, que é cofundador, tutor e facilitador, e a Renata Venceslau, cofundadora e facilitadora da Atento. Leandro, Renata, por favor, fiquem à vontade para nos apresentar a Atento. Obrigado, Cássia. Obrigado a todos pelo convite aqui de estarmos nesse ambiente, nessa Semana do Voluntariado. É um prazer, uma honra e também algo muito novo para nós. A Atento é algo muito novo que veio para o mundo. Ela surgiu há bastante tempo, mas efetivamente ela veio para o mundo em abril desse ano. Então, é um bebê e ela veio junto com esse movimento da Covid. Então, a gente tem aí 5 meses de vida, mas a nossa história por trás desse tema é grande, né? Minha e da Renata. Vou passar já para a Renata se
se apresentar, mas a gente vem do ambiente corporativo, privado e público, trabalhando com habilidades humanas, desenvolvendo relações, facilitação de diálogos, gestão de conflitos em equipes e seres individuais e grupos e times, enfim. Então, a gente vem fazendo isso aí para mais de 6 anos, 7 anos, e nesse momento a gente deu vez para a Atento vir para o mundo. E a gente vai compartilhar com vocês toda a transformação que ela já teve durante esses 5 meses, que não foi pouca não, foi bastante. Então, eu espero que contribua com vocês. Quer se apresentar, Rê? Posso sim. Bom, meu nome é Renata Venceslau, estou aí com o Leandro na luta já há algum tempo. Não vou ficar falando de mim, acho que aqui é mais interessante que a gente tenha esse tempo para falar da Atento. E eu penso que a gente já poderia começar a falar ali de quantos voluntários, tal, para já dar início à nossa interação da resposta. Ok, então, atualmente a gente tem 43 voluntários que estão conosco fazendo esses 2 serviços que a Cássia comentou, o autocentramento e a escuta empática. O autocentramento, ele é feito por uma plataforma, então não exige um voluntário diretamente, só indiretamente para fazer com que a plataforma funcione. A gente está entregando, hoje em dia, de autocentramento. A gente vai falar um pouquinho do que é cada um desses serviços daqui a pouco, mas a gente está entregando para a sociedade de autocentramento em torno de 40, 50 autocentramentos ou pesquisas ou momentos de autocentramento por mês, e em escuta empática, um número perto de 50, 60 escutas empáticas por mês, que dá em volta de 2 escutas por dia. A escuta empática, eu vou falar um pouquinho e a Rê vai falar um pouco do autocentramento. A escuta empática é um momento, é um espaço, nesse caso um espaço virtual, que a gente sustenta com sigilo, segurança, confiabilidade e dando espaço ao que está vivo a outra pessoa para esse sentimento, né, ou esse movimento, como a Cássia comentou, de pertencimento, mas não só pertencimento, de conexão, de se sentir ouvido, se sentir entendido e ter esse espaço para essa troca, né? Para o compartilhar, para o exercer o social que nós somos enquanto seres humanos. E isso é feito com um voluntário qualificado e treinado por nós e tutoriado por nós. E o autocentramento, quer falar um pouco, Rê? Isso, o autocentramento ele tem como meio a plataforma e a gente pensou em algo autônomo para a pessoa poder verificar, às vezes numa situação desafiadora da vida dela, verificar o que ela está sentindo, o que ela está precisando naquele momento. Então é uma questão de investigação. Tem ali algumas perguntas, tem um videozinho mostrando como acessar esse não julgamento e tal, e ela tem uma clareza maior da situação até para poder dialogar com uma outra pessoa ou dialogar consigo mesma. Às vezes ela não precisa de outra pessoa. Mas é isso. Ok, e eu vou falar rapidamente agora dessas motivações e de como mudou esse serviço durante esses 5 meses. Bom, a gente tem basicamente 5 motivações. O primeiro é ser um espaço virtual seguro, confiável e sigiloso. Isso não se alterou, que faz parte do nosso propósito. O segundo é prestar um apoio e compreensão. Inicialmente, quando a gente começou o serviço, a ideia era oferecer ajuda para compreender o outro. Mas agora, atualmente, a gente vê que isso se transformou. A gente está se ajudando para oferecer ajuda, se compreendendo e compreendendo entre nós voluntários para poder compreender o outro. O terceiro ponto é cuidado, empatia e respeito. Inicialmente, a gente queria oferecer cuidado para as pessoas, oferecer esse espaço de escuta. Mas agora a gente viu que é necessário cuidar de nós mesmos. O autocuidado é primordial ao cuidar do outro. Um outro ponto é autenticidade e autoexpressão. A gente estava inicialmente sendo receptivo, recebendo a autoexpressão e a autenticidade dos outros, e isso mudou. Agora a gente tem um espaço que sustenta e é nutrido pela autenticidade e autoexpressão dos membros e voluntários, além das pessoas que são atendidas. E esse senso de pertencimento é o quinto pilar, de conexão e comunidade. Inicialmente, a gente acolhia os outros para que eles se sentissem pertencendo e conectados. Mas agora a gente mudou isso. Os membros pertencem a uma comunidade de prática e aprofundamento
E essas trocas e sugestões que cuidam desse coletivo, que cuidam desse aprendizado, se conectando e incluindo outras pessoas. Então, a gente parou de ser receptivo e passivo, e isso se tornou parte do movimento entre os voluntários. Enfim, a gente tem como resumo das adaptações, só fechando a nossa fala. Engajar, como a gente está engajando esses voluntários? Com uma tutoria semanal com relação ao que eles vêm fazendo, o que vem acontecendo nesses serviços durante a semana, um espaço para contribuição viva deles. A gente, nesse momento que dá ouvido para eles, a gente transforma, e já transformou e vem transformando a todo momento o processo e o público que a gente vem atendendo, e também um espaço de aprendizagem. A gente, a partir disso, emergiu com uma série de seminários de aprofundamento de habilidades de escuta, que acontecem semanalmente com profissionais do Brasil até para fora do Brasil. Então, em eles participando, tendo tutoria e aprendendo, a gente entregando valor para esses voluntários, é o que está fazendo essa bola aumentar e ficar mais forte. Acho que já passou do nosso tempo, né, Cássia? Não tem problema, mas passou, mas tranquilo, porque é muito valioso isso tudo que vocês estão falando. E eu, enquanto escutava, eu ficava pensando assim, é realmente uma instituição viva, né? Quer dizer, ela está se desenvolvendo a cada dia, criando coisas a cada dia, modelando de acordo com a necessidade. E uma coisa que a Atento sempre me lembra, na semana passada eu estava numa aula de yoga, meu professor Venâncio, ele falou algo que eu lembrei muito de vocês, que ele falou assim, os ouvidos mais próximos de mim são os meus. Então, quando eu falo, eu também estou me ouvindo. Então, isso vale não só para quem está procurando Atento, mas para esse desenvolvimento que vocês estão falando do voluntariado também, né? Então, olha, vai ter um bom papo aí na hora de perguntas e respostas, viu? Muito obrigada, Renata, obrigada, Leandro. E vamos passar agora para a CUFA. A CUFA é a Central Única das Favelas. É uma organização brasileira de atuação e reconhecimento nacional nos âmbitos político, social, esportivo e cultural. Foi criada a partir da união de jovens de várias favelas, principalmente negros, que buscavam um espaço para se expressarem suas atitudes, seus questionamentos, ou simplesmente a sua vontade de viver. Mais uma vez, a gente vê aí, né? Eu falei, o pessoal da Atento falou, e agora a CUFA nessa descrição de existir, né? De ser, de se reconhecer. É isso aí. E foi criada também muito a partir da música, né? Da música jovem, dessa fonte maravilhosa de expressão e que traz também, além dessa liberdade de expressão, traz também algo muito importante para todos nós, que é disciplina e respeito, né? A música é algo maravilhoso. No Paraná, a CUFA atua em mais de 25 cidades, movimentando a economia a partir da base da pirâmide, a partir da estruturação conjunta da demanda de favela para que grandes empresas de serviços possam se instalar nessas comunidades ou também oferecer oportunidades para os movimentos da favela. A CUFA é muita coisa se a gente for falando, então eu vou passar a palavra para o José Antônio Campos Jardim, presidente da CUFA, e pedir ao José que nos fale o quanto você puder com esse maravilhoso trabalho que a CUFA já desenvolve há tantos anos e agora, em especial, nesse momento de pandemia. Muito obrigada, José. Passo com você a palavra. Boa tarde a todos, né? Estão me ouvindo, né? Tudo certo. Legal. Já fez uma explanação de quem nós somos, né? Como é muito amplo o trabalho, eu sugiro que sempre procure pesquisa na internet, são várias situações e projetos. Aí fica bem mais fácil, o nosso tempo aqui é limitado, temos um encaminhamento para seguir. Então, como já foi falado, eu sou o José, sou presidente estadual da Central Única das Favelas no Paraná. Atuo
dentro do terceiro setor há 25 anos. Comecei como voluntário, né, fazendo pequenas coisas, sendo voluntário ali dentro de projetos sociais e, por fim, desenvolvi algumas instituições e projetos e acabei se aproximando da CUFA e cheguei à presidência da CUFA e faço parte do Conselho Internacional da CUFA, onde a gente decide algumas atividades a nível mundial, na qual a gente trabalha em 17 países também, além do Brasil. Ela é uma instituição brasileira. No Paraná, a gente está aí desde 2006 atuando, né, com nossa linha de recorte dentro das favelas. Os nossos olhares eles se voltam para dentro das favelas, dos jovens, e com recorte de empreendedorismo. Valorizamos todo o processo de trabalho dentro da instituição de cultura, de música e etc. Porém, nós temos uma pegada de alguns anos para cá voltada ao empreendedorismo, na sustentabilidade na base da pirâmide. E para isso a gente criou algumas empresas que supre todo esse processo. Já adentrando dentro da nossa proposta, da primeira colocação, né, a gente atua agora, né, que nós tivemos que redirecionar os nossos trabalhos, os nossos espaços para atender o Covid, para atender a população dentro das favelas. No momento, a gente atua em torno de 150 voluntários. No Brasil, a gente passa de 80 mil voluntários nesse exato momento, trabalhando e atuando nas mais diversas frentes e projetos. O nosso principal projeto hoje ele acabou sendo, né, devido à situação, o CUFA contra o vírus e o Mães de Favela. Aí eu faço um recorte e venho aqui para o nosso estado. Se a gente transformasse em moeda corrente o que nós fizemos hoje no estado, enquanto instituição, com voluntários, empresas, parceiros, etc., a gente passa de 11 milhões de recursos mobilizados e repassados dentro desses territórios, nas mais diversas formas, cesta básica, recurso mesmo financeiro, a qual supre algumas necessidades de algumas mães, né, as mães solo, que nós chamamos, as mães solteiras, remédio, custo, água, luz, etc. E o projeto também, ele mobilizou, está mobilizado dentro de 25 cidades no estado do Paraná. O CUFA contra o vírus, hoje a gente está em 25 cidades. Também trabalhamos em mais de 500 favelas com esses projetos dentro do CUFA contra o vírus. Isso nós estamos falando a nível do Paraná. Por mês, nós estamos mobilizando em torno de 221 mil pessoas, ou seja, essas pessoas estão sendo assistidas pelo 5º mês seguido pela CUFA, com o intuito agora, né, do Covid, que é o nosso foco, né, é suprir essas famílias, uma vez que a primeira situação a ser desestabilizada é a economia familiar. Então, a gente notou isso através do nosso Instituto da Favela, fizemos uma pesquisa antes de lançar a campanha e lançamos ela 15 dias antes do Covid chegar ao Brasil. Então, a gente adiantou e agora nós estamos estendendo ela até o final do ano para a reestabilização dessa economia familiar das pessoas. E tudo nesse intuito de fazer com que essas pessoas tenham o melhor entendimento da real situação e buscar meios de se reinventar dentro da pandemia para que possa reestabelecer sua economia familiar. E no sentido desse recorte mesmo, dentro das favelas, porque no WWW Brasil tem um artigo meu com outros líderes do Brasil, e a gente questionou ali, né, que a favela não entrou em home office, porém a favela perdeu o seu emprego. Então, o reciclador diminuiu a sua matéria-prima. A diarista acabou diminuindo o seu trabalho. Então, se era 3, 4 dias, isso foi para 2, 3 dias. E isso afeta diretamente na economia, como afeta também diretamente na economia da instituição. Nós mobilizamos mais de 11 milhões, porém, esse recurso, a grande maioria, é em material que foi repassado. Entendeu? Então, mais do que nunca, o voluntariado está sendo importante para nós. Mais do que em qualquer outro momento, o voluntariado ele é importante. A gente tem
total carinho para com essas pessoas dentro da instituição, porém, nesse exato momento, tudo que nós estamos fazendo e mobilizando, assim, falo com toda certeza, a gente está falando aí de mais de 90% do quadro de voluntariados. E aí encerro a minha fala e passo novamente para a Cássia. José, muito obrigada pela sua fala, pela sua objetividade em conseguir concretizar em poucas palavras isso tudo que vocês fazem. Eu já tenho algumas perguntas minhas aqui que vou lhe fazer mais para frente, viu? Mas agora nós vamos escutar o Nariz Solidário. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Isso, Nariz Solidário. Voltou aí, Eduardo? Sim, voltou. Tive uma pequena queda aqui, mas foi tranquilo. Não, mas faz parte da vida do palhaço, hein, Eduardo? Faz parte do palhaço, a gente cai. Faz parte. Alguns dizem que foi até proposital para começar minha fala, né? Pode ser, já entrou aí, já incorporou. Então, vamos lá. O Nariz Solitário. Impacto social. A partir da arte do palhaço, o Nariz Solitário se propõe a ser agente de transformação e humanização de pessoas e ambientes que necessitam de escuta. Olha aí, gente. Atenção, cuidados e empatia. Atuam especialmente em hospitais e ambientes de atenção à saúde de Curitiba e região. O Nariz Solidário mantém treinamentos constantes de voluntariado, além de uma articulação ativa da rede de palhaçaria terapêutica e eventos de capacitação práticas pelas quais já foi premiado e reconhecido pelo programa Impulso. Os voluntários palhaços também conduzem intervenções artísticas e terapêuticas em diferentes espaços públicos e privados, além de oficinas, palestras e rodas de conversa. Não posso não comentar, né, como é importante a questão de escutarmos, de darmos atenção, de olhar, não só os outros, nós mesmos também. Todos nós, seres humanos, precisamos da mesma coisa, sermos reconhecidos enquanto pessoas. Vou passar então a palavra para o Eduardo Roosevelt, cofundador e diretor da associação. Bom, obrigado. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar e aprender um pouquinho, né, de cada realidade. A gente sabe que nesse momento que a gente está passando aí, realmente a gente precisa ter muita criatividade, né, e conhecer muito daquilo que a gente está fazendo e muita escuta, principalmente, né, para saber se o que a gente está fazendo realmente é conveniente e gera alguma transformação, né? Então, a gente é um grupo relativamente novo, nós temos 6 anos, temos 40 pessoas aí trabalhando, né, e todas elas são voluntárias, a única pessoa que não sou voluntária hoje sou eu, né, mas a gente tem esse lugar do palhaço como um desafio também já de início, porque é intangível, né, por mais que a gente tenha aí várias ferramentas para tentar mensurar e comprovar estudos, enfim, que a felicidade é importante, que o autoconhecimento é importante, quando você vai levar isso adiante, as pessoas têm dificuldade de tangibilizar aquilo que você está falando. Então, para nós é um desafio constante, né, trabalhar nesse momento agora, e a gente sempre trabalhou nesse lugar do relacional, né, do encontro, do itinerante, né, o palhaço chega, faz uma intervenção, não só com a tua caracterização, mas através de oficinas também, empresas, instituições, enfim. Então, a gente diz que a filosofia do palhaço e a forma com que a gente leva a nossa vida, né, toda a nossa pesquisa, ela não começa na caracterização, ela começa no indivíduo dele para ele mesmo, né? Então, as nossas atividades, elas mudaram, né? A gente conseguiu quebrar um certo paradigma aí, de que a arte ela não poderia ser feita de forma online, né? E aí a primeira ação que a gente teve foi criar um curso de humor e a saúde, né? Que linka essas duas coisas, né? O que o humor tem a ver com a nossa saúde. Então foi principalmente nesse momento de pandemia, era um curso que nós já tínhamos guardado e a gente acabou repaginando e deu muito certo. Conseguimos atender o país todo. Então, além de gerar um recurso para a organização, a gente também conseguiu
levar essa transformação para as outras pessoas. Então, tem pessoas que vieram com quadro assim, de depressão, enfim, então são 60 horas que a gente acompanha essa pessoa, e é um acompanhamento mesmo, né, de ficar 24 horas disponível para essa pessoa, e a gente conseguiu ver e mensurar isso, né, que foi importante também, que as pessoas conseguiram sair um pouco desse período de pressão e se encontrar. A gente também conseguiu criar movimentos, né, de articulação em rede muito maiores. A gente criou aí o primeiro encontro nacional para grupos de palhaços voluntários, que também é um outro tabu, né, porque a arte ela é muito profunda, mas geralmente as pessoas que lideram esses grupos não têm conhecimento em gestão, então acaba sendo muito frágil, né, aquela coisa do voluntário que coloca o nariz de palhaço, e aí a gente está falando de um processo terapêutico que deveria ser feito por um psicólogo, por alguém da área, e daí é como assim eu estou trabalhando com um voluntário para fazer isso, né? Então a gente entende também que trabalhar a gestão, trabalhar as pessoas de forma mais profunda, mais profissionalizada, fazem com que os nossos resultados eles sejam melhores. Então, para isso, o nosso voluntário ele é um voluntário contínuo que tem um treinamento de mais de 10 meses para poder entrar no grupo. Então, assim, precisa quase passar um ano em treinamento, em pesquisa, para daí então poder realizar o trabalho de palhaçaria. E nesse mesmo tempo também de pandemia, a gente conseguiu voltar aos trabalhos hospitalares, né? Com um robô, né? Tem um dos hospitais que a gente atua que ele tem uma parceria com uma startup, e a gente conseguiu fazer as intervenções com um robô, né? Então é uma dupla de palhaço num robô que fica na altura de um ser humano, e dali a gente também propõe os nossos encontros, né? Que tem sido bastante desafiador também. E uma última coisa que eu gostaria de falar aqui, né? Os aprendizados que a gente leva disso tudo é que para nós o voluntário ele sempre foi o nosso primeiro público-alvo, né? É muito comum as pessoas procurarem o palhaço justamente para isso, para se autoconhecer. Geralmente as pessoas estão cheias de problema, enfim. Então, a gente entendeu, e foi a principal coisa que fez com que o nosso trabalho mudasse, é que o nosso primeiro público-alvo era o voluntário. Então, primeiro eu precisava comprovar que eu tinha uma melhora na vida de quem estava fazendo, isso comprovar mesmo, por isso que leva muito tempo, para daí sim fazer com que essa pessoa pudesse replicar essa ação para outras pessoas. Então, é uma das coisas mais fortes nossa, que a gente está tentando implantar isso no país, fazer com que os grupos entendam que o primeiro é o voluntário, né, de dentro para fora, para depois, então, promover uma ação externamente, né. Então, acho que é isso, assim, mais de forma objetiva, tentando ser objetivo aqui, né, que é muita coisa, como você falou, Cássia. Mas a gente tem aprendido, nesse momento aí de pandemia, a olhar para as pessoas. Agora a gente está num grande hospital, né? A gente não está mais lá dentro da instituição. Agora todo mundo está isolado, com seus problemas explodindo nas suas residências, com violência doméstica, com depressão, com burnout, enfim, outras coisas aí que vem aparecendo. Então a gente também tem tentado cuidar dos voluntários primeiro, para depois fazer uma ação externa. Eduardo, muito obrigada. Deu para ver, assim, eu já conheço o seu trabalho, mas mesmo se não conhecesse, pelo que você explicou, já deu para visualizar. E é mais uma vez, né, aí o cuidado, né, gente? O cuidado com o voluntariado, com o voluntário, o cuidado, o desenvolvimento dele, assim como atento, assim como os outros fazendo, é uma coisa que não é estática, né? A gente tem que estar realmente de olho para todo mundo. E quando vocês vão para um hospital e levam esse lado da palhaçaria para os doentes, vocês estão beneficiando também, né? Toda a equipe médica, toda a equipe de enfermagem, e vou arriscar até dizer aqui do meu setor, o pessoal da limpeza também, com certeza tem ali um momento de muita alegria, tranquilidade, e é um riso no choro, né? Ou é um choro no riso, e que desentope alguma coisa, com certeza. E é um benefício maravilhoso. Quem já ficou em hospital entende o benefício que isso traz, esse poder colocar isso para fora. Um pouco antes da pandemia, só complementando, a gente ampliou o olhar para trabalhar com a prevenção, né? Quando a gente olha para o hospital, a gente já está falando das pessoas que estão doentes, as pessoas que trabalham lá também, que são potenciais, né, de esgotamento,
mas a prevenção também é muito importante, trabalhar em empresas, trabalhar em instituições, trabalhar Sim. na rua, então a gente também tem esse olhar mais amplo, né, do trabalho. Ok, que ótimo. Também aqui já perguntas, mas vou deixar para daqui a pouco. Tá bom? Muito obrigada, Eduardo. Gratidão. Agora nós vamos passar por Pescadores de Vida. Pescadores de Vida fica lá em Sarandi, próximo a Maringá, né? Não é aqui de Curitiba, e faz um desenvolvimento comunitário, priorizando crianças e adolescentes entre seus 6 e 18 anos, com aulas de inglês, rodas de conversa, oficina de danças, atividades esportivas, além de eventos de conscientização de saúde e higiene. Aproximadamente 50 voluntários é o que eles têm hoje, e são capacitados para as atividades didáticas com foco na ética e na responsabilidade do trabalho. Quer dizer, é uma instituição que está aqui cuidando desse pessoalzinho que está desenhando aí o nosso presente e o nosso futuro. Quem vai falar sobre Pescadores de Vida, eu agradeço a presença, é a Anne Parreira, que é presidente da associação. Boa tarde, Anne. Por favor, nos fale mais dos pescadores. Olá, boa tarde. É uma honra poder participar com vocês aqui dessa roda de conversa, né, sobre o voluntariado. E assim, o Pescadores de Vidas, ele já existe há 14 anos. Como CNPJ, nós estamos há 5 anos, fizemos aniversário mês passado. E nós hoje contamos com 66 voluntários ativos, são 3 colaboradores e 80 crianças e adolescentes, atendendo aí aproximadamente 40 famílias, né, que são as famílias das nossas crianças e adolescentes. Então, como a Cássia comentou, nós temos 6 oficinas hoje aqui na associação, e um dos nossos maiores desafios foi, como o José falou, o voluntário, ele nunca foi tão importante como tem sido agora na pandemia. Falando um pouco mais sobre o voluntário, nós tivemos, assim, eu assumi a presidência bem justamente com a pandemia, e assumindo aí, verificamos a necessidade de como que estaria a cabeça do voluntário, como que estariam as nossas famílias, as crianças e os adolescentes, né? E também estávamos encontrando, devido aí à pandemia, as nossas atividades e eventos foram, né, todos suspensos, e também com esse desafio que seria o financeiro. Mas nós começamos, primeiramente, né, depois de algumas semanas aí da pandemia, verificamos a necessidade, juntamente com a Jéssica, que é a nossa coordenadora e psicóloga, montamos um questionário para verificar, primeiramente, como estava a vida, né, dos nossos voluntários. E verificamos, então, que muitos estavam com algumas dificuldades, e através desses questionários, nós tivemos o apoio de psicólogos que estão ajudando, alguns, né, que mostraram a necessidade também de ter alguém apoiando por trás, e também as famílias, né? Então, assim, iniciamos esse trabalho com voluntariado, mostrando aí que nós estávamos, né, sempre preocupados com eles, buscando sempre estar por perto, conversar, e, consequentemente, através da vida dos voluntários, nós partimos também para as famílias, porque daí nós verificamos, através de um estudo durante a pandemia, que muitas famílias estão passando por muitas necessidades. E aí foi onde nós entramos junto com o voluntário, que foi a questão da parte de alimentação, arrecadação. E interessante que os nossos voluntários, não só os voluntários, mas os pais, as famílias se mobilizaram muito para estar conseguindo, né, esses alimentos para as nossas famílias. E até então, o nosso intuito não era abrir oportunidades para novos membros, né, novos voluntários, até porque o nosso treinamento hoje, ele dura em torno de 5 horas presencial. A gente tem, inclusive, a presença de bombeiros, a gente treina os nossos voluntários com primeiros socorros, né? Caso já tivemos algumas dificuldades aqui na associação durante algumas aulas. E verificamos que muitas pessoas entraram em contato conosco a fim de ser voluntário.
E aí nós pensamos, e agora? Porque nós não temos mais as atividades presenciais. Oi? Ah, tá. Mandaram eu aproximar um pouquinho aqui. Nós fizemos esse treinamento online. Tivemos 2 treinamentos online. Nós brasileiros gostamos muito do abraço, do aperto de mão, sempre a presença. E nós sentimos um pouco de dificuldade, mas nós fizemos esse treinamento online, que foi muito bacana, né? Então, assim, esses novos membros, os nossos voluntários estão se dedicando muito. Nós tivemos aí no início da pandemia, muitos voluntários fazendo vídeos e postando nas redes sociais. Então, as redes sociais têm sido primordial aí acredito que para todas as associações, né? E nós estamos conseguindo, através da mobilização dos nossos voluntários aí, conseguir dar uma atenção tanto na parte de alimentação para as nossas famílias, como também um atendimento remoto. Nós temos hoje a oficina de balé, que estamos conseguindo fazer atividades com elas também. Somente atividade de atletismo que nós não estamos conseguindo fazer no momento, mas o futebol, a roda de conversa, nós temos também a oficina de profissionalização. Então, assim, o inglês também, o PV Kids. Então, nós estamos conseguindo dar o apoio. Infelizmente, não são todas as famílias que possuem, verificamos isso em algumas pesquisas, que possuem internet aqui no nosso bairro, né? Então, a gente tem imprimido os materiais, as famílias, com todo cuidado, têm buscado aqui na nossa associação. Então, assim, os voluntários têm sido muito importantes nesse momento que nós estamos vivenciando, né? Então é isso. No passar do tempo. Não, tá ótimo. E porque, além do que as instituições fazem, tem toda essa novidade do que estão fazendo durante essa pandemia, né? Então, realmente é isso. E é muito importante, né, como esse envolvimento está sendo passado, quanto que essa situação, dizem que já é uma característica, né, na necessidade todo mundo se junta, né, a fim de ajudar, mas está tendo algo de diferente, de especial nesse momento, que depois nós vamos comentar, né? Vamos ver se esse especial veio para ficar, né? Uma conscientização realmente, uma coisa que motiva do coração, né? Mas já a gente comenta aqui. Eu de vez em quando dou uma olhada aqui para baixo, viu, gente? É porque eu já estou verificando as perguntas que estão chegando para a gente já ir organizando. E assim que terminar a apresentação agora do Sopão, nós já vamos para a rodada de perguntas, que vai ter muita coisa para comentarmos. Então, como falei, o próximo é o Sopão Curitiba. Sopão Curitiba é uma iniciativa que foi criada em 2018, com o intuito de atender e prestar auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente aquelas que estão na rua, que estão tendo a rua como sua morada. Ao menos 2 vezes por semana, então, são entregues refeições para cerca de 150 pessoas, além de cobertores. E nessa época da pandemia também, kit de higiene e água. A iniciativa atende também algumas comunidades mais precárias, com a entrega de cestas básicas, repasse de doações de alimentos perecíveis, entre outros, de acordo com a necessidade e a urgência de cada um, né? Feito uma filtragem aí. Quem vai falar mais do Sopão Curitiba é a idealizadora do projeto, a Larissa Isadora Ribeiro. Boa tarde, Larissa. Nos fale mais do Sopão, por favor. Tudo bem. Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de poder estar compartilhando um pouquinho, fazendo essa troca, né? Acho que é muito rico, a gente aprende muito, já aprendi muitas coisas aqui, já conheci vários projetos incríveis. E, bom, o Sopão, ele começou em junho de 2018, a ideia era fazer a entrega de refeições no inverno lá de 2018, mas ninguém teve coragem de parar, a gente foi a primeira vez e percebeu, apesar de ser uma coisa bem óbvia, né, a gente chegou lá e falou, cara, fome não é uma coisa que dá uma vez só, né?
E, bom, a gente começou com esse intuito de levar refeição para as pessoas em situação de rua, uma refeição digna, uma comida nutritiva. E nesse período a gente foi se reinventando várias vezes e a gente percebeu que muito mais do que a comida e o cobertor, a gente também leva nosso tempo e a nossa escuta, a gente leva amor, a gente leva carinho e a gente leva, eu acho que a esperança um pouco de muitas pessoas que, por estarem em situação de rua e por serem, né, diariamente marginalizadas, perdem o seu senso de humanidade, o seu senso de dignidade. Então, a gente leva comida, mas a gente leva também, sempre que não só nas entregas, né, mas sempre que a gente consegue, a gente tá indo nas ruas para tentar conversar com as pessoas, para tentar, além de tirar as pessoas das ruas, aqueles que precisam de tratamento, enfim, a gente tenta dar esperança para as pessoas, dar força para elas aguentarem mais um dia, para elas não desistirem, para elas entenderem que, por mais difícil que esteja, elas também fazem parte, elas são importantes. E nesse período de pandemia a gente se reinventou um monte também, a gente precisou ver novas demandas acontecendo. Até então a gente não tinha um hábito de levar água para o pessoal, porque a gente imaginava que eles tinham acesso, mas daí começou a pandemia e com muitos restaurantes fechando, com muitos postos de acesso à água em praças fechando, a gente percebeu que o pessoal precisava de água também, precisava de roupas, precisava de alimentos e precisava, primeiramente, do acesso à informação com relação à pandemia, porque nas primeiras semanas não chegava a informação, as ruas de repente ficaram vazias, o pessoal não sabia o que estava acontecendo. Então a gente começou a se reinventar aos pouquinhos. Hoje a gente leva kits de higiene para o pessoal, leva máscaras. Agora com essa chegada do frio a gente reforçou a entrega de roupa e de cobertor, porque até nesse final de semana a gente viu uma notícia em São Paulo, né, de 2 pessoas em situação de rua que faleceram por conta do frio. Então a gente reforçou muito as nossas ações aqui com relação ao frio, porque muito além do combate ao Covid, as pessoas que estão na rua e quem está em vulnerabilidade, de modo geral, já tem uma lista de dificuldades para enfrentar, uma lista de problemas para cuidar, né, no dia a dia. Uhum. Eu vi, infelizmente, só mais um dos problemas que chegou para tanta gente. Então, a gente leva cerca de 150 refeições todos os sábados. Durante a semana, entregamos 50, 60 sanduíches, café, cobertores e roupas, os kits de higiene. E a gente atende 3 comunidades mais precárias aqui de Curitiba, que é a Jardim Santos Andrade, a Ocupação Tiradentes e a 29 de Março. E nesses 2 anos e meio, a gente já entregou mais de 18 mil refeições e mais de 5 toneladas de alimentos transformados em cesta básica. E eu acho que, a princípio, é isso. Me diga uma coisa, quantos voluntários? Vocês são todos voluntários? Como é que é? Sim, todo mundo que atua no Sopão atua de forma voluntária. A gente tem hoje cerca de 250 voluntários ativos e nas equipes, né, na linha de frente mesmo, são de 40 a 50 pessoas que se revezam na cozinha, na entrega e na distribuição. Tá bom. Pois bem, vamos então agora às perguntas e respostas, porque tem muita coisa bacana. E eu gostaria de começar a perguntar de uma forma geral para todos, se todos pudessem dar uma passadinha rápida. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco para a instituição de vocês a diferença e a importância entre o voluntário doador e o voluntário colaborador. Né? Como é que vocês veem isso? O doador, ele é um voluntário doador ou ele é um doador? Né? A importância, a gente sabe que dos dois é importante, mas gostaria que rapidamente, abrindo essa rodada, cada instituição comentasse um pouco sobre essas duas, doador e voluntário colaborador, ou seja, aquele que está na ação efetivamente. Fiquem à vontade, não vou pôr a ordem agora não. Quem pegar o microfone primeiro, começa. Vai lá, Zé, por favor. Eu não vejo diferença, né? Eu vejo ações, quando a gente pensa em voluntário, né? Principalmente dentro da nossa instituição, a gente faz a acolhida e determina o setor desse indivíduo, a qual ele quer prestar
ali o seu auxílio, seja na mão de obra ou seja no financeiro. Nós temos voluntariados que trabalham na área das redes sociais, na marketing, toda a divulgação. Nós temos voluntariado na área de projetos. Então, assim, eu não vejo diferença. A gente acolhe, faz todo o processo de triagem, de contemplação do que é a instituição, de como ela funciona, quais são os seus princípios básicos de existência, e é encaminhado. Eu vejo assim, que todos eles são de grande valor. Então, como eu falei no final da minha fala, o voluntariado, ele move as instituições hoje. A gente parte do princípio e pensar, imagine se nós não tivéssemos voluntariado, né? A gente sabe o tanto que é difícil para captar recurso, para poder gerir todo o processo, né? E se nós não tivéssemos eles, as instituições fechariam, grande parte. Principalmente as instituições pequenas dentro de favela, aquela que não são visibilizadas. Então, é fácil hoje doar para a CUFA. As pessoas querem doar para a CUFA, porque é fácil estar linkada a uma grande marca, né? Fazer essa relação, tanto financeiramente como o seu tempo. Mas é aquelas pequenas, né? Então, assim, é de grande valia os dois ou todos esses grupos de voluntariado. Nós vemos dessa forma e é acolhido de igual forma, porém setorizado para melhor adequação dele e trabalho, né? E distribuição do recurso ou da mão de obra. Okay. Zé, antes de passar a palavra para os outros, porque tem algumas perguntas que vão completar essa, eu já vou completando. Só assim, tem uma voltada bem para a CUFA, que você já respondeu um pouco, mas eu vou dizer aí, você completa essa sua resposta, por favor. Que é o seguinte, dos seus 150 voluntários aqui no Paraná, eles recebem a capacitação e como é feita a gestão deles? E junto a isso, como é que você monetiza os voluntários? Assim, o tempo, né, a questão a qual nós vivemos faz com que a gente remodele o processo. Então, a acolhida e todo o processo de qualificação para que ele vá de uma forma segura para a rua ou dentro do nosso centro de distribuição, ele tem que ser muito rápido, é uma coisa rápida, porque o vírus ele está matando todo dia, toda hora, a gente tem aí as porcentagens, os números e tal, e etc. Então, assim, mudou-se muito da forma de que a gente acolhia, fazer todo um processo, explicação, formação, e etc. Cada instituição tem o seu modelo, né? Que nem a Anne falou, até o curso de primeiro socorro eles dão, e é muito válido isso. Sim. Então, assim, o tempo nos fez remodelar, ou seja, o novo normal, né, como é dito. Então, assim, há uma acolhida muito rápida desse indivíduo. Alguns não têm o perfil, alguns são grupos de risco, né? Então, o cuidado é esse, nesse exato momento, para ver se realmente tem como acolher esse indivíduo, ou ele vai para o stand-by e fica ali, um grupo Entendi. Que a gente tem, sendo informado e etc. Outros vai para esse grupo, a gente começa a conversar, ele começa a captar recurso, cesta, então a gente acaba direcionando e ele se enquadra em um outro perfil, entendeu? Que eu tenho um grupo de senhoras, né, que queria ser voluntário e entregar as cestas. Eu falei, não pode, né? Mas daí a gente acolhe com carinho e essas senhoras, elas reuniram um grupo e todos os meses eles dão em torno de 25 a 30 cestas básicas. Perfeito. Então, continua sendo voluntariado. Então, é só essa readequação e a readequação dentro do momento ao qual nós vivemos, né? Não da instituição. Tá ótimo. Aos demais que vão responder, a primeira pergunta que eu coloquei, essa diferenciação ou não, eu vou juntar mais duas que veio do público, que aí vocês podem consolidar. Que o Zé já até respondeu sem receber a pergunta, que foi ótimo. O que motiva as pessoas a ser voluntário na sua instituição? E o segundo, o que não pode deixar de ser feito para uma gestão de voluntariado à distância? Então, fiquem aí com essas três e com a palavra o próximo, quem vai ser Eduardo, está ansioso para falar, estou vendo.
É você, Eduardo? Eu tô anotando. Anotando no bloco de notas. Não estou conversando no chat, não. Não, eu vi que você estava olhando É assim, que eu tô falei, pô, aqui, né? ele vai falar, ele Anotando. vai falar, ele vai falar. Eu sou um cara que eu gosto muito de falar sobre a gestão, né, do voluntariado, porque no palhaço, para nós, é uma das categorias, segundo o nosso mapeamento, mais difíceis, porque a gente luta pela permanência contínua desse pessoal, né, e tem esse autodesenvolvimento, né? Então, a gente não deixa qualquer pessoa entrar na nossa organização, a gente tem um processo seletivo, né? Então, Uhum. para nós, primeiro vem essa motivação que a gente tenta quebrar, que é do bonitinho, né? Porque o palhaço faz o bem, essas coisas assim. A gente tenta aprofundar um pouco mais o que é essa responsabilidade cidadã e também o que é a arte nesse lugar do voluntariado, né? E eu acho que assim, o que a gente tem prestado atenção que nesse momento, de forma remota, não pode deixar faltar, eu acho que é o acompanhamento deles, né? O desenvolvimento e uma escuta para um lado mais, vamos dizer assim, mais humano, ainda mais humano do que o trabalho. Porque, assim, na minha equipe hoje, metade está conseguindo fazer uma ação, eu consigo engajar, e a outra metade entrou numa zona de vulnerabilidade financeira, como foi falado aqui, de recursos, emocional. Então, assim, esse voluntário acabou não sendo mais aquele que vai me ajudar a fazer algumas ações. Agora eu tenho que cuidar dele, Vai né? ter que cuidar desse cuidado. Então acho que ter esse acompanhamento está muito próximo. Eu acho que é importante também categorizar, né? Porque a gente tem o pessoal que é administrativo, que é mais estratégico. Então, assim, eu acho que saber aproveitar as competências de desenvolver elas também, eu acho muito importante. Com relação a essa diferença do que é o doador, né? Aquele que doa e o outro foi que você falou? Eu perdi aqui. E o colaborador, o doador que eu estou falando é que doa Isso, recursos, não seu tempo, nem sua energia, que doa dinheiro, isso. doa produtos, e o colaborador é aquele que está na ação efetiva. Sim. Então, eu acho que os dois são muito importantes, né? Mas eu acho que também para a organização ela tem que ter clareza de como que ela comunica e se relaciona com esses dois públicos, né? Uhum. Porque ele vai ter um engajamento com você com relação à transformação pessoal. Então, ele quer estar ali, ele quer ter esse engajamento, né? E você consegue ter um relacionamento muito mais profundo com essa pessoa. Já o doador, você tem vários níveis. Você tem aquela pessoa que ela vai te doar o recurso, mas às vezes ela não quer se aprofundar, ela quer saber que ela cumpriu o papel dela, né? Uhum. Vão ter aquelas que vão querer uma prestação de contas mais robusta, enfim. Então, assim, eu acho que é importante para a organização saber diferenciar a forma de trabalho, né? Para não exigir, às vezes, de um colaborador o que não se deve exigir e talvez chegar lá para o que é doador, querer exigir alguma coisa ou querer criar processos e questões burocráticas que não são necessárias. Então, eu Uhum. acho que a organização precisa ter domínio do que é trabalhar com o voluntariado em diversas categorias, né? Aliás, no site do Aris tem o formulário para quem quer ser voluntário, que é bem detalhado, né? Que é bem detalhado, você realmente vai em cima. E como você falou, e José também, a questão de acolher quem está vindo, né, para voluntariar, e às vezes não é naquela ação que ela está pensando, mas encontrar um outro local para ela, que acaba sendo o pertencimento que nós falamos aí, de fazer parte, né? Quer dizer, eu não, provavelmente eu não seria uma palhaça, mas não estaria na palhaçaria, mas estaria voluntariando em outro setor aí do nariz. E, portanto, fazendo parte, né? Eu acho que a grande motivação que perguntaram como é que você motiva, como é que se atrai. Eu acho que é pela causa, né? Pela transparência e por esse engajamento da pessoa fazer parte daquilo que está acontecendo. Agora temos mais 3 aí, queria escutar. Atento, pescadores, Supão. Bom, eu posso falar. Vamos lá! Bom, sobre a primeira pergunta, a diferença do voluntariado, doador e o colaborador, desde quando eu entrei nos Pescadores de Vidas, eu achava que todo mundo tinha que vender, todo mundo tinha que vender rifa, todo mundo tinha que fazer aquilo, aquela loucura toda, né? Eu sou do tipo, eu comecei há 6 anos que eu tô no PV, nós abreviamos, né? PV Pescadores de Vidas.
eu comecei a verificar que existem vários perfis de voluntários. Os voluntários doadores, aqueles que não podem estar presentes na associação durante a semana, as atividades, e querem contribuir. Nós temos os mantenedores fixos, nós temos o voluntário, que é doador e também colaborador. Então, assim, nós começamos a traçar o perfil de cada um deles. Então, trazendo hoje para os nossos dias atuais, como que funciona, né, com a pandemia? Porque antes da pandemia, os voluntários chegavam a fazer os treinamentos, eles ficavam durante um período passando por todas as oficinas para ver qual que ele se encaixaria. E hoje, com a pandemia, nós tem a gestão de voluntariado, que elas fazem esse contato depois do treinamento, né? E aí direciona para os líderes das oficinas. Então, os líderes entram em contato com todos esses novos voluntariados, explicando de como que funciona cada oficina e se a pessoa tem interesse em participar. Então, hoje a gente tem direcionado o perfil de cada um deles. Por exemplo, a gente tem perfil hoje, eu encontrei no próprio treinamento ali uma pessoa que ele já vi que, ó, nota Paraná, excelente, ele já faz isso, já trabalha, então vamos direcioná-los. Então, hoje tem sido direcionado. E deixa eu ver aqui uma outra pergunta. O que motiva as pessoas a entrarem? Bom, eu particularmente, quando entrei, eu fui motivada pelo desejo de me doar. E a maioria das pessoas, eles vêm com esse intuito, procura como eu posso, de que forma que eu posso doar. E o que a gente tem de retorno de 100% dos voluntariados é o seguinte: eu entro para ajudar e acabo sendo ajudada de uma certa forma, porque a realidade é diferente, né? Eles têm muito amor. Imagina, as crianças aqui, 6 anos, então dependendo das atividades, a gente, em contrapartida, é muito amor assim que a gente trabalha, né, com eles ali. Então, hoje o que motiva as pessoas a entrarem, principalmente hoje nos pescadores, é o se doar. Eu quero me doar de que forma? E aí a gente acaba direcionando aí cada voluntário para uma área, né, para uma oficina. E como é que você está fazendo, a pergunta completando, essa gestão desse voluntariado à distância? Você já falou um pouco, mas só para tirar a dúvida da pessoa que ainda ficou. Sim, de fato, tudo online, né, que tem acontecido. Então, assim, entra em contato, as líderes das oficinas de gestão, entre em contato com esses novos que passam para os líderes das oficinas falarem com eles. Eu sou uma pessoa, eu tenho falado, tenho buscado, eu particularmente, falar com todos os voluntários, conversar com eles, inclusive com os mantenedores, porque a nossa preocupação maior não era só também os voluntários, e os apoiadores fixos, os mensais. E de que forma que nós fazemos isso? Nós temos os grupos dos voluntários, o geral, são todos, os novos que entram até ser direcionado, e nós temos também os apoiadores fixos. Então, os apoiadores fixos, que seriam o voluntariado doador, a comunicação é um pouco diferenciada. Tem a Thaís, que ela é do relacionamento institucional, ela acaba passando o que está acontecendo durante a pandemia, de que forma, onde estão sendo investidos os recursos, para quê? Para ficar algo bem claro mesmo, né? Para que as pessoas não desistam da gente. E assim, eu entrei em contato, eu e a vice, pessoalmente, agradecendo pelo apoio, e eu tenho buscado particularmente, assim como a gestão, falar pessoalmente com cada voluntário, né? Estamos aos poucos aí conseguindo manter mais os contatos e verificar se tem alguma dificuldade, alguma ajuda, de que forma que pode sugerir algo diferenciado para a associação. Anne, mesmo nesse momento, transparência, né? Transparência é extremamente importante. Transparência, reconhecimento, envolvimento, importância, enfim. A gente vai ficar nessa roda maravilhosa dessas situações. Exatamente. Um bilhetinho é um agradecimento, um obrigada. Sim, é um olhar, né, gente? Exatamente. Que é algo que eu fiz o atendimento na Atento, né? Fui conhecer e etc. E é algo que fica bem claro, né? A pessoa está com você, né? Que faz toda a diferença. Já passei aí, vai para Atento, vai Sopão, quem vai agora?
Posso pegar o bastão da fala? Vai lá. Ok. Bom, eu vou começar respondendo ainda sobre o voluntário doador e o voluntário colaborador. Na Atento, a gente inicialmente havíamos pensado o projeto para monetizar mesmo e não ser um projeto voluntário, isso já há algum tempo. Quando aconteceu a pandemia, foi um pontapé inicial e eu já te falo da motivação, assim, o que nos motivou, a gente percebe que motiva os nossos voluntários, é o altruísmo mesmo, é o que eu tenho nesse momento para servir, da onde eu estou. A Atento já foi criada para funcionar online há um tempo atrás. Então, a gente tinha todo o projeto, toda a plataforma, faltava só esse pontapé inicial que veio através da pandemia. Leandro veio forte, vamos lá e vamos colocar para o mundo isso e vai nascer voluntariamente. E o que a gente percebeu é que foi criando uma rede grande de voluntários querendo ser voluntário. Eu quero, a partir do que eu tenho, fazer aí uma imersão de como seria, a gente trabalha aí com bases de CNV e tal, como seria esse treinamento para eu poder fazer uma escuta qualificada. E o que a gente percebeu é que estava chegando bastante voluntário, até mais do que as demandas externas. Então, quando a gente fala da gestão desse voluntariado, o que achamos importante, acho que vou falar por mim, mas creio que qualquer coisa você me corrige, Lê, estar com essas pessoas no acompanhamento, estar com essas pessoas na servidão também, porque a gente convida os nossos voluntários a também se servir do processo. Então, cada voluntário tem aí o convite de fazer pelo menos uma fala semanal, não ficar só na escuta, porque é importante também, né? Poder desabafar e poder falar. E semanalmente a gente tem aquele grupo de partilha da semana, onde a gente cuida da rede, cuida do coletivo e das trocas, porque Atento só é Atento por conta dessas trocas. A gente tem percebido assim que cada sexta-feira, que é quando a gente faz essa nossa partilha, chegam coisas novas que a gente precisa mudar. Tá sempre em movimento mesmo, ó, isso aqui deu certo, e-mail não deu tão certo, vamos para o WhatsApp, que tá chegando melhor as mensagens, às vezes se perdia algumas escutas por conta do e-mail, então vamos encurtar esse caminho pelo WhatsApp, porque é o que as pessoas estão usando, mas é tudo pensado a partir do coletivo, com sugestões do coletivo, e para mim hoje Atento só é o que é, porque tá todo mundo trabalhando nisso. E eu posso falar também que se mistura um pouco o doador com o colaborador. A gente colocou, percebemos que a gente ia precisar de dinheiro para manter a plataforma, para manter o técnico e tal. Então, colocamos ali uma doação no próprio site. E também percebemos que vários voluntários estão fazendo essa doação. Então, eles estão no processo de colaboradores, mas também estão no processo de doadores. Eu fazer parte, né, Renata? Eu fazer parte. E tem uma pergunta aqui que eu já vou, me desculpe te cortar, mas já para você completar com ela, depois nós vamos passar a palavra para a Larissa, perguntaram qual o perfil do voluntário da Atento. O perfil que eu enxergo, ler qualquer coisa de diferente você me fala, mas o perfil que eu enxergo é uma pessoa que quer se aprofundar na escuta, para poder se escutar e poder escutar o próximo. Então, é um grande aprendiz na escuta, com várias ferramentas aí que a gente fornece nos treinamentos, nas jornadas. Lê, você tem algo para complementar disso? Os ouvidos mais próximos são os meus, né? Foi bem dito essa do professor ali. Os ouvidos mais próximos de mim são os meus. É importante eu me ouvir, é importante eu falar. E me a pessoa que tem a pergunta também tem a resposta. Então, é isso. Larissa, você pode comentar para a gente essas questões? Em seguida, a gente vai para a rodada final. Gente, olha como é que é o tempo, esse tempo ingrato, ele corre demais. Passa rápido. Bom, então, a gente tem 250 voluntários e são pessoas que atuam das mais diversas formas. Principalmente agora na pandemia, a gente viu aí vários voluntários que não podem sair de casa porque ou fazem parte do grupo de risco ou porque moram com alguém do grupo de risco. Então, isso acabou limitando a atuação de muita gente que estava ali na linha de frente, digamos assim. Mas a gente tem
tem gente tem coisa para fazer para todo mundo. Então, tem algumas pessoas que não podem sair de casa, mas elas fazem sobremesa para a gente entregar, elas arrecadam no condomínio, enfim, colocam um bilhetinho no elevador, fazem campanha para arrecadar alimentos. Tem gente que não pode sair, mas também pode ajudar nas redes sociais, administrar ali, responder as mensagens, fazer as campanhas que a gente divulga para arrecadar roupa, para arrecadar alimento. Tem gente que não pode sair, mas pode contar as histórias das pessoas para os outros ali nas redes sociais, que a gente gosta bastante de fazer isso. Então, eu acho que... E tem pessoas que ajudam financeiramente, seja de maneira pontual, seja mensalmente. Então, eu acho que qualquer tipo de... Todas essas ajudas, elas são essenciais. Bem-vindas, né? Elas são muito bem-vindas e é o conjunto de todos que faz o Sopão ser o que ele é. Então, eu acho que não existe um voluntário mais ou menos importante, ali não existe um perfil mais ou menos importante. E muita gente fala, né, que queria ajudar com mais, só tinha um pouquinho, não sei o quê. Mas eu acho que é o conjunto. Se cada um fizer o que pode fazer dentro das suas limitações, dentro daquilo que está barrando, principalmente nesse momento, né, que a gente tem várias barreiras aí. Se cada um fizer o seu pouquinho, a gente consegue seguir com as atividades. Então, a gente tem a equipe que está ali na linha de frente, pessoal que vai para entrega, pessoal que prepara os alimentos, pessoal que faz transporte, que leva as doações para as comunidades, que vai comprar as roupas, que, enfim, tem todo tipo de atividade para ser executada, são muitas, e eu acho que todas elas são igualmente importantes. E o que motiva o pessoal a entrar para o Sopão, pelo que eu vejo, assim, pelo que o pessoal comenta, e por ser algo que a gente gosta muito de fazer, é o fato de... é o interesse em conhecer o perfil das pessoas que estão na rua. Porque a gente vive aí numa cultura de rotular as pessoas e de estigmatizar as pessoas. A pessoa não é uma pessoa, a pessoa é morador de rua, ou é favelado. Tem esses estigmas totalmente preconceituosos, e a gente gosta muito no Sopão de, sempre que possível, respeitando a privacidade de cada um e a imagem das pessoas, de contar as histórias de quem está na rua, de contar, falar o nome dessa pessoa, quais os sonhos que ela tem, como que ela foi parar ali, o que aconteceu para ela chegar ali, qual faculdade ela fez, que muita gente a gente vê. Que história é essa, né? Que história... Quem é essa pessoa? Exatamente, tirar esse rótulo, tirar essa máscara dessa pessoa e dar um nome para ela. E a gente gosta de fazer isso desde o começo do Sopão. A gente quer afastar esse estigma e aproximar as pessoas das pessoas que estão na rua. E isso é algo que tem trazido bastante gente para conhecer o Sopão e para conhecer um pouquinho das atividades, para conhecer quem está na rua, entender qual que é essa realidade e o porquê que a gente tem esse hábito tão horrível, né, de rotular as pessoas e de reduzi-las a algo que é uma parte delas, né, não é quem elas são. E esse rótulo, né, ele pega pessoas de diversos níveis, né, o preconceito não é só para aquele que está na rua, às vezes quem está no lado oposto também está sofrendo preconceito, porque está do lado oposto, quer dizer, os rótulos são sempre isso. Sim. E o reconhecimento, voltamos a dizer, né, gente, todos nós precisamos. Reconhecimento não é elogiar, é olhar, é me ver, não é isso? E você falou uma coisa aí que me lembrou uma frase muito bacana que eu vi uma vez, que eu não vou saber repeti-la, mas o final, que é importante, eu guardei. Quando você falou, tem as pessoas que fazem a sobremesa, né? Assim, matar a fome não é só o arroz com feijão, não quer dizer que eu não posso, que ela não tem o direito a uma sobremesa, a algo mais. E a frase que eu li era algo mais ou menos assim, quando alguém tem fome e você entrega um pão, tá certo, você está matando a fome, mas se você passa uma geleia, você está entregando uma ternura. Sabe? Então, assim, isso é muito importante, e isso tem a ver com a dignidade da pessoa, né? Ela está recebendo o que ela merece, não só aquilo que preconceitualmente seria o que caberia a ela receber. E parece muito pouco, né? A gente pensa que, poxa, um bolo, o que é um bolo hoje pra gente, né? Mas para alguém que está constantemente sendo desumanizado, um bolo é um lembrete de que aquela pessoa merece, de que aquela pessoa é tão bonita quanto qualquer outro, de que ela existe e de que
de que não dá para desistir, que tem muita gente contra quem está na rua, mas também tem muita gente do lado e lutando junto, né? Então, dá para falar muita coisa através da comida, assim, dá para passar muita mensagem através de uma marmita, de um bolo, de um café quentinho. Pessoal, nós já estamos caminhando para o final, infelizmente, porque aqui dava uma boa prosa assim, por muito tempo, né? Antes de ir para a pergunta final, eu gostaria de dar uns avisos, quer dizer, esse nosso encontro está gravado, vai ficar disponível no YouTube da CID Brasil, depois pode ser lá quem quiser assistir de novo. E a partir da CID Brasil irá para as outras instituições também, quem quiser colocar. As perguntas que não forem possíveis responder aqui também serão enviadas a todos e depois disponibilizadas a todos os participantes, não só quem perguntou, isso é muito importante. Gostaria de dizer que já temos um voluntário novo aqui com essa apresentação, que é o Marcelo, deixa eu ver o nome, Marcelo Oliveira, da Casa do Menor Irmão Cavanes, em Ponta Grossa, que é tradutor em Libra voluntário. Então, o próximo evento já teremos aí. Muito obrigada, Marcelo. O seu contato já está com o pessoal. Então, já temos um primeiro voluntário aí, que é maravilhoso. Pois bem, tem duas perguntas aqui, que vamos ver se a gente consegue responder, que é sobre fidelização de voluntário, que eu acredito que ela já foi respondida aí, junto com engajamento e etc. A causa é a transparência, é o pertencimento. Arrisco aqui a dizer que vocês falariam seria em cima disso. E a pergunta da rodada, mas vocês podem completar se for além disso, tá? E a pergunta da rodada final é: como é que vocês compreendem o novo normal para o setor social? A gente está vendo que tem um novo normal, entre aspas, aí, que pode ser só de agora, já tem gente dizendo, olha, daqui a pouco, ano que vem, todo mundo já voltou ao normal que a gente conhece antes disso. Mas tem esse novo normal. A gente vê que a questão de responsabilidade social, corporativa, que já vem sendo falada há muito tempo, ela realmente está tomando um valor, né? O quanto que já é um valor internalizado nas pessoas que compõem, ou se é um valor para compor, ainda não sabemos, mas ela já está virando uma pontuação. E outro dia eu escutei de uma entrevista sobre voluntariado, não foi com uma pessoa do Paraná, em que ela falou algo que me soou meio assim, mas que tem a ver com esse novo normal também. É claro que a gente sabe, e é super legítimo, e é super bacana, quanto muitos jovens estiverem incentivados a praticar, a serem voluntários, seja através das suas faculdades, universidades, seus empregos, etc., mas ele veio com uma moeda de troca, ou seja, vamos incentivar os jovens, dizendo para eles que ele ser voluntário tem um peso muito grande no currículo, porque o empregador vai saber que ele está de trabalhar em equipe e vai saber, e vai ter um valor. Quer dizer, é uma moeda de troca, mas acho que a gente não precisa ir para essa moeda de troca, né? É a minha opinião. Quer dizer, o incentivo do fazer o que pode ser feito já é a grande coisa. E aí vai dizer a autenticidade dele fazer, já vai dar todo esse valor para ele. Uma coisa aqui meio polêmica, né? Coloquei minha opinião, que mediador não deve fazer isso muito, mas saiu. Então, eu queria fazer essa rodada final aí com vocês, também deixando livre para quem quiser pegar a palavra primeiro, sobre essa questão do futuro. Vai lá, Zé, por favor. Beleza. Essa questão da fidelidade, né? Assim, eu ouvi falar muito aí de escuta e etc. Como psicólogo, a gente trabalha muito essa questão, né? E dentro da instituição, a escuta ela é importante, né? Para saber quem que é esse outro, né? Senão a gente fica ali só na prática da coisa, do que esse indivíduo pode estar disponibilizando e não em realmente quem é esse indivíduo. E a fidelização ela vai de encontro a isso também, né?
porque nem sempre a prática ou a sua disponibilidade condiz com a realidade da instituição. E aí a gente tem que ser honesto ao ponto de reencaminhá-lo ao parceiro, a saber, a instituição que mais compactua com a ideia e com o processo a qual ele quer ser voluntário, encaminhar. Dentro da nossa instituição, a gente tem muito disso, entendeu? Então, de reencaminhá-lo, aproximando a ele de outra instituição. Um exemplo, até o voluntário financeiro, ele não doa antes de receber um relatório. Para que ele doe, a gente envia um relatório que nós estamos fazendo, e eu já tive voluntário, e geralmente eu faço essa triagem, a qual no final eu falo, legal e tal, mas eu estou mais voltado para a área da saúde. E a gente encaminha ele a doar financeiramente a outra instituição. A gente faz essa ponte, fidelizando esse indivíduo, e na prática também, no nosso dia a dia. E pensando na segunda, no novo normal, é tudo incerto. E principalmente para a gente dentro da instituição. Eu participei de um quadro da RPC, né, um olhar do Novo Amanhã, alguma coisa assim, a qual a gente discutiu isso e com instituição, com lideranças comunitárias, fazia o link, né, e é tudo incerto para a gente. E passa a ser mais incerto ainda para as instituições, né, para a gente, né, financeiramente, estrutura, passa a ser, assim, criou uma desestabilização que a gente não consegue estruturar de uma forma a qual a gente faz o planejamento anual. Então, agora a gente tem que repensar as formas, né, das atividades propostas à sociedade, às pessoas, como a gente pode se reorganizar, porém a gente depende muito ainda da saúde, né, da OMS, de vários órgãos, para que a gente possa fazer com que as nossas atividades realmente voltem a ser efetivadas 100% ou dentro das possibilidades. Então, o que eu vejo, o que eu tenho discutido nas entrevistas, em artigos, etc., é que a gente depende muito de outros viés para que a gente possa realmente estabelecer e nos achar em meio a tudo isso aí. Por isso que no início da minha fala eu falei, enquanto instituição, o que nós determinamos é que até o final do ano nós vamos continuar com essa ajuda humanitária. Pela primeira vez na história da nossa instituição, há mais de 20 anos, nós estamos doando cesta. Pela primeira vez. Nós nunca fizemos isso porque a gente entende que não há dignidade nenhuma em doar alimento. Porque a dignidade é o pai de família ter seu dinheiro e ir ao mercado e comprar o que ele quer, da forma que ele quer e o produto que ele gosta. Porém, o momento a qual nós temos um grupo muito grande de pessoas empobrecidas no país, principalmente quando a gente fala do nosso estado, nós estamos falando do 6º estado e está entre o 6º e o 5º estado com o maior número de favela no Brasil, e isso crescendo, porque nós estamos falando do censo de 2010, então se passou mais de 10 anos e a projeção é que para isso cresça, não diminua, porque a questão da habitação ela ainda é muito discutida e ela não acompanha a evolução dos estados. Então, nós temos uma população muito grande, né? Nós temos uma população crescente dentro desses territórios, de outros territórios surgindo, no qual faz com que tem que se remodelar o modelo de atendimento e o modelo das instituições atuar. Porém, como eu falei no início também, a gente pensa muito na potencialidade desses territórios, que nós estamos falando aí de quase 14 milhões de pessoas, né, falando de Brasil, vivendo dentro desses territórios. E a gente vê só para o lado do estigma, né? Foi falado, a Larissa colocou a questão do estigma, né? Como as pessoas são estigmatizadas, como nós temos preconceito ao olhar o outro sem saber essa história desse outro. E com as favelas não é diferente. A partir do nome, né? Quando se fala em favela, a gente imagina um território ou a gênese de todas as violências do nosso país, né? E a favela é uma árvore, é um arbusto. Para começar, a palavra favela se refere a um arbusto, é uma árvore. Então, há toda a relação, Guerra de Canudos, só a gente pesquisar lá, vocês vão encontrar toda a história, como é que surgem as primeiras favelas. E a gente tem que aprender a olhar esses territórios pela potencialidade.
Então, o nosso desafio já era olhar e praticar essa potencialidade, impulsioná-las. Agora, com a pandemia, nós temos que remodelar todo o nosso processo e continuar olhando para essas potencialidades, porque é a partir das grandes dificuldades mundial que a humanidade sobressai. Só pegar a Segunda Guerra, a Terceira Guerra e tal, a gente vai ver o tanto que a humanidade cresceu e o tanto que a humanidade se reinventou. E dentro disso aí tem subdividido instituições, empresas, poder público, etc. E nós vamos ter que se reinventar também. Nós vamos ter que se reinventar enquanto instituição para poder sobreviver e continuar atuando e fazendo o que nós fazemos de melhor. Muito obrigada, Zé. E como você falou lá no início também, né? E agora completando, quer dizer, esse é o momento de cobrir o frio e de matar a fome. Esse é o momento, agora é isso. Quer dizer, é de sobrevivência. Agora é o momento de sobrevivência mesmo. Mas que o negócio, né, voltando lá atrás, que você falou do empreendedorismo, né? Porque são polos também, bases da economia, como você bem disse. Quer dizer, como é que dá acesso à economia desse local e essas pessoas a todo esse ciclo. Quer dizer, o empreendedorismo dos jovens, daqui a pouco, esperamos, vai voltar, vocês vão voltar a trabalhar isso e dignificar as pessoas na conquista do que elas querem comer, né, da sua sobremesa, terem direito à sua sobremesa. Não é isso? E não só ao pão, a ter direito a passar a geleia no pão. É isso aí? Ô, Cássio, eu queria complementar um pouquinho sobre a perspectiva das organizações. Pois não. De forma bem rápida, assim, né? Eu tenho visto também que o movimento crescente de rede, né? Que as organizações estão aprendendo a trabalhar agora de fato em parceria, porque antes tinha esse coleguismo, pô, eu te ajudo e tal, mas não era algo tão expressivo, né? Hoje, por exemplo, eu chego com um público que eu preciso atender e de repente ele tem uma demanda que eu não atendo. Então, hoje, rapidamente, eu tenho uma série de parceiros que eu consigo ou direcionar ou fazer algum tipo de parceria, alguma ação que eu possa atender essas pessoas, né? Então, por exemplo, na Aries a gente não faz campanha de agasalho, por exemplo, mas a gente fez um vídeo com uma campanha mais aberta, então doe perto de uma iniciativa perto de vocês, porque a gente tem um campo lúdico, então não é mais só para mim, não é a minha organização que precisa, mas é o social como um todo, então a gente também tem entendido que os movimentos de rede estão crescendo e de forma, agora, pelo menos ao meu ver, um pouco mais verdadeiras e um pouco mais sólidas, né? Completando o que você falou, tem aquele documentário Eu Me Importo, que tem uma entrevista com os Doutores da Alegria, e ele fala uma parte que ele fala bem assim, que uma instituição de um outro local o procurou para saber como foi, como faz e tal. E aí, eu estou resumindo a história aqui, né? E aí, alguém perguntou para ele, poxa, mas você vai ensinar o seu ofício para outra pessoa e eles vão tirar de você seus doadores? E aí ele responde que ficou pensando aqui, ele falou assim, mas é muito melhor que quem esteja fazendo a mesma coisa que eu, que esteja na mesma ação que eu, faça muito bem feito e com muita ética, porque é isso que vai definir que eu vou continuar tendo. Então, se eu puder ensinar a todos a fazerem e fazerem bem feito, é melhor que deixar que alguém faça errado, porque vai comprometer um todo. Mais ou menos isso, né, Eduardo? A fala do Wellington. Fala do Wellington. Eu dei uma resumida aqui, dei uma versão rápida, porque o nosso tempo já estourou, mas me fez lembrar isso daí. Não só pela palhaçaria, mas pela sua fala também. Vamos lá, meninas. Vou deixar atento fechar, tá, gente? Vou passar para as meninas aqui. Larissa, por favor, para fechar. Posso falar, então? Pode. Então, com relação a esse novo normal, né? Eu sou bem relutante, assim, eu me recuso a acreditar que esse seja o novo normal e que esse vá ser. Então, estou bem resistente com relação a isso, esperançosa que as coisas normalizem em breve, mas e eu também acredito que a gente não pode nunca falar que há algo de bom que a gente tira da pandemia, porque não existe lado bom numa pandemia, né? Mas existem aprendizados. E eu acho que um grande aprendizado que a gente pode ter nesse período
eu já venho falando sobre isso há algum tempo, é o de que somos todos iguais, né? Essa pandemia mostrou isso de maneira mais clara impossível, principalmente porque não importa quem você seja, quanto dinheiro você tem, aonde você mora, você está sujeito a pegar o vírus, tanto quanto quem está na rua, tanto quanto quem está morando numa favela. Bom, somos todos iguais. E eu acho que essa ideia, ela ficou um pouco mais clara nesse período, e eu acho que tem um potencial, principalmente as organizações que estão trabalhando no terceiro setor, de reforçarem essa ideia e de usarem esse momento para mostrar isso para quem agora está um pouco mais aberto a entender, principalmente as pessoas que têm uma visão um pouco mais fechada com relação ao trabalho voluntário, com relação a, né, diversas desigualdades que a gente tem. Uhum. Eu acho que não é algo positivo que a gente tira da pandemia, porque isso não existe, mas um aprendizado que a gente pode tirar desse temporário normal é que somos todos iguais e que quando a gente trabalha em equipe, como o Eduardo comentou, quando a gente não só faz o nosso trabalho, mas ajuda o trabalho dos outros, quando você se junta com outras organizações, faz alguma campanha junto, quando você trabalha o coletivo, a gente tem um potencial muito maior de impactar mais vidas, tanto dos voluntários, quanto de quem a gente está se propondo a ajudar, está se propondo a atender. Então, não é exatamente algo que vai adaptar, mas eu acho que a gente pode usar esse momento de vulnerabilidade que está afetando a todos para tentar mostrar esse senso de empatia e esse senso de coletividade um pouco mais, que já deveria ter sido visto há muito tempo, né? Mas que nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente aprender e aprender a trabalhar em equipe e trabalhar em equipe em todos os âmbitos, né? Tem um voluntário do Sapão que fala que não importa quem fez, o que importa é que esteja feito. Então eu falo isso no Sapão, que não interessa quem fez o que a gente está entregando, o que importa é que seja feito, não importa qual grupo fez. O importante é que no final do dia as pessoas que a gente se propõe a atender, que são as pessoas em situação de rua, estejam alimentadas, estejam aquecidas, e eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso, sempre pensar no próximo. E eu acho que esse é o aprendizado maior, assim, que a gente vem aprendendo no Sopão e que a gente espera levar, mesmo depois desse período de pandemia. Larissa, obrigada. E se me permite, eu vou discordar de você num ponto, mas você vai me entender. Eu acho que nós não somos todos iguais, nós somos todos diferentes, sabe? Com as nossas identidades, etc. E o que precisamos é isso, conviver nas nossas diferenças, porque enquanto seres humanos, nós temos os mesmos direitos e mesmas necessidades, mas somos todos diferentes. Se me permite, só vou discordar concordando, só uma forma diferente. Não, é exatamente isso. Eu acho que somos todos detentores dos mesmos direitos, mas eu acho que um desses direitos é, inclusive, você ter sermos diferentes. Exatamente. Sermos diferentes. Por favor, Anne, você pode, por favor, fazer seus comentários finais para mim, para nós? Sim. A respeito do novo normal, ainda é incerto, nós sabemos, né? Mas nós aqui dos pescadores, nós sabemos que nós estamos sobrevivendo. E assim, para este ano, nosso propósito é realmente ajudar a parte de assistencialismo às famílias, porque nós sabemos aí que muitas famílias estão desempregadas. Nós temos aí um retorno deles, de que muitas famílias estão sobrevivendo só com as cestas básicas que nós, através da associação, tem conseguido, né? Então, muitas empresas têm nos procurado para estar fazendo essa ponte. Então, por que nós não vamos fazer? A nossa área é educacional, é transformar a vida das crianças e adolescentes para que sejam, reagentes futuramente, pessoas melhores do que elas são hoje. Então, sim, mas nós verificamos a necessidade, sim, da alimentação e roupas, enfim. Até o final do ano, o nosso propósito é sobreviver, ajudando essas famílias. E também, os pescadores, ele vai muito além da educação com as nossas crianças e adolescentes. A gente tem muita coisa por trás. A gente tem desde de ajudar as famílias a encontrar emprego, sabe? Parte psicológica. Então, levar para
algumas situações de saúde. Então, a gente faz muito essa ponte aqui no bairro. Então, assim, até o final do ano, nós sabemos que é sobreviver. Até para o próximo mês, nós vamos fazer nosso planejamento de 2021. Ainda eu brinquei, eu falei, olha, vamos ter que fazer 2 planejamentos, né? Um pós-pandemia e um com pandemia. Como que vai ser os eventos, a nossa agenda, né? Então, ainda é incerto. Eu acredito que até o final do ano já vamos ter aí novas a situação de como que vai estar o país, né? A situação mesmo, para a gente poder tomar novos rumos, mas eu sei que não vai ser mais igual como era antes. Principalmente para a gente que precisa na área de educação, a gente precisa ter muito contato. Os nossos jovens e crianças, a maioria, muitos deles não possuem internet, então como fazer as atividades remotas, sabe? Então a gente está tendo tem sido um desafio muito grande para a gente. Então, as meninas, as colaboradoras que ficam aqui na sede, no bairro, as famílias ainda vêm aqui pessoalmente procurar, sabe? Então, a gente tem dado esse apoio para elas. Então, assim... Não quero delongar muito aí o assunto, mas obrigada aí, né, por participar e contribuir um pouquinho para o conhecimento de outras instituições também. Foi muito maravilhoso. E é isso mesmo, a gente não é capaz de dizer o que vai ser amanhã, gente. A gente sabe que nós estaremos aqui firmes, fortes e determinados, e etc., mas como será, nós não sabemos. Sabemos o que queremos, né? Mas não sabemos como será. O palhaço vive o momento presente, fica a dica. Pois é. E é isso que esse vírus traz um pouco também. Mas não vamos enveredar por esse caminho, não vamos dar bola a falar desse moço desagradável que chegou para bagunçar a nossa vida, não. Vamos escutar, por favor, as palavras finais da Atento. Não sei se vai ser os dois, Renata, Léo. Muito bem. Grande parte já foi contemplada pelos demais. José trazendo essa imprevisibilidade mesmo. Isso, para nós, a gente também não tenta nem prever o futuro, porque acho que ele vai acontecendo. O Eduardo trouxe bem agora, né? Viver o presente. Moreno também traz, né? O momento é soberano. E Eduardo também nos contemplou nessa fala das parcerias. A gente vem percebendo isso muito mais vivo do que antes. Vivo de verdade, não só nas falas, mas nas ações, de fazer junto, de compartilhar, de indicar, de viver esse oceano azul de fato e deixar para as pessoas levantarem os seus pratos que têm mais habilidade e não querer abarcar tudo. Acho que é um movimento bem importante. E com relação à sustentabilidade, o que a gente percebe de movimento é muito estar junto e de forma aprofundada com esses voluntários que estão conosco. Muito mais preocupados de onde a gente vai chegar é com quem a gente está. E olhar para eles e escutar a realidade, o mundo de cada um e construir junto com eles. Acho que esse é o ponto que a gente vem percebendo, que não dá mais para voltar a ser diferente disso. E, como a Renata falou, a cada sexta-feira isso se renova, processos, público-alvo, o que a gente fazia já não é o mesmo. Nesses 5 meses que a gente tem uma vida curtinha, a gente não conseguiu ser o mesmo nem uma semana, né? Então, por quê? Porque a gente está escutando essas histórias. E tem uma pacifista americana que eu gosto muito, que chama Jenny Hudson Hoffman. Ela diz que o inimigo é alguém a quem a história eu ainda não escutei. Muito da fala da Larissa também, né? A gente olha aquelas pessoas, taxa, rotula elas como inimigo. A gente olha os voluntários, rotula ele como um XYZ, mas eu não parei para escutar a realidade dele. Então, é muito escutar e se aprofundar para se conectar e fazer junto. Acho que esse é um resumo que a gente tem de mensagem. Renata, quer completar? Eu vou dizer que eu estou totalmente contemplada pela fala do Lê e me sinto bem confortável de estar junto com ele nessa jornada aí. Ele trouxe bem o que eu estava imaginando. Ctrl+C, Ctrl+V. Que beleza. E assim, a gente não sabe, né, realmente o que vai ser, mas a gente já sabe, acho que cada qual sabe o que quer que seja. E vai depender muito de cada um também, né? O quanto vai aceitar que as coisas,
que não são boas voltem, o quanto vai resistir, o quanto vai embarcar, e essa parte do caminhar junto, né, que o Eduardo falou, que na verdade todos falaram e que Léo completa com quem está ao meu lado, é uma das coisas mais importantes. Ninguém faz nada sozinho, né? Você pode até idealizar sozinho, mas a sua execução não vai ser. Então, e não é necessário, e que não seja permitido, né, para a crença de cada um, que o não dividir vença. Quer dizer, a gente divide não só o que ganhou, mas a gente divide o que a gente está construindo também. Né? Quem tem o hábito de construir junto sabe como é bom. Isso daí, né, Isadora, de quem não importa quem está cortando o chuchu ou quem está entregando a sopa, né? É bem isso mesmo. Bem, pessoal, infelizmente chegamos ao final, mas espero que não seja... Não, tenho certeza que não será um único encontro, não sei como vai ser a formatação. Lembrando a todo mundo que está nos assistindo que essa questão de engajamento, de gestão de voluntários e motivação e tudo, vocês encontram apoio tanto na Free Helper quanto no movimento voluntariado do Paraná, que existem para isso, né? freehelper.com.br, lá você inscreve a sua ONG e vai receber todo o apoio também. Se precisar de voluntários, eles fazem esse cruzamento. E no movimento voluntariado com a Tânia, né, a nossa grande dama do voluntariado aí do Paraná, também para dar todo esse apoio às instituições. Eu, de minha parte, agradeço imensamente a organização por ter me convidado, agradeço a generosidade de vocês por terem me deixado aqui meio que conduzir, fazer os amarrados aí entre vocês. É uma grande honra, né, poder... De todos já conhecia o trabalho, mas não conhecia as pessoas, então já dá vontade para que essa pandemia acabe logo e eu vá lá conhecer o Sopão de perto e possa, enfim, fazer isso tudo, e em Maringá para conhecer também pescadores. É isso. Então, esse nosso encontro já está sendo gravado, estará disponível no YouTube da CID a princípio, depois nos demais. E muito obrigada a todos. Se vocês quiserem dar aí uma palavrinha final, uma rodada final, está em tempo ainda. Não caiu, quer dizer que nós ainda estamos aqui, né? Então, vamos dar aí um tchau para quem está. E eu espero que esse encontro entre vocês, eu vi inúmeras possibilidades entre as instituições que estão aqui, né? Inúmeras possibilidades. Então, que vocês vivam isso também. Eu queria só agradecer, que eu li ali, mas eu perdi, não consegui achar a mensagem de alguém comentando que está representando os grupos que entregam refeição para o pessoal em situação de rua. Realmente tem vários grupos que atuam nessa frente e é muito reconfortante saber disso, né, que a gente não está sozinho nessa luta e de que as pessoas na rua elas não estão sozinhas nessa luta, né? Então, eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando um pouquinho do Sopão, de estar compartilhando algumas experiências, de também de poder ouvir tantas experiências incríveis, de conhecer novos projetos e fiquei muito feliz com isso. Espero que tenham próximas oportunidades assim para a gente ter mais conversas e quem sabe futuramente, muito em breve, pessoalmente, para a gente poder ter essa troca do jeito que a Anne falou, né, com um abraço e com contato, do jeito que a gente gosta. Vamos tomar uma sopa juntos. Tomar uma sopa juntos. Com um pãozinho com geleia. Isso, por favor. Eu vou até pedir para o pessoal da organização, assim como vai mandar as perguntas que não foram, não deram tempo de serem repassadas, vão mandar para todos. A resposta vai ser enviada para todos que participaram. Fica aqui a sugestão também de todos os comentários, né, que estão no chat, porque nós que estamos aqui não conseguimos ficar lendo o chat, seja também compartilhado com todos aqui os palestrantes, porque é muito bom também, né, ver, você viu rapidinho, né, vai ser muito bom você receber isso daí, chegando aí também, né. Opa, claro, aí, ó, esse eu consegui ler, opa, claro, então aceitaram já a sugestão, todos nós vamos receber os comentários. Pessoal, o resto quer dar a rodada final aí para dar essa despedida, para ficar com um gostinho de oi já para a próxima?
Nós já temos um tradutor de Libras, já está garantido aqui, o Marcelo Oliveira, lá de Ponta Grossa. Então, já fica aí o convite para um outro encontro. Eu vou passar a palavra aí para vocês. Alguém se habilita? Senão vou chamando. Vai lá, Renata, por favor. Só agradecer mesmo essa oportunidade e me veio uma curiosidade de entender mais o que as pessoas que estão aqui fazem. Eu e Eduardo estamos até conversando aqui já, né, Eduardo? Para a gente fortalecer essa rede também, sabe? Exatamente. É um coletivo, né? E essa experiência, para mim, é fundamental. Assim. Eu agradeço essa oportunidade. E pegando o gancho de Renata, lembrando que eu falei lá no início, as instituições que aqui estão, que ainda não estão inscritas no programa Impulso, vai lá, se inscreva, faça seu diagnóstico. É muito importante isso daí. Anne, vai lá. Vou deixar o Zé por último agora, tá, Zé? Vou deixar você fechar o encontro. Agradecer a todos os participantes, aos amigos que estão assistindo, né? E fica o convite para curtir o nosso Instagram, a nossa página, e eu já estou curtindo todos vocês, já conheci um pouquinho de cada um, e assim, o convite, vocês são de Curitiba, né, mas podem vir para o interior também, conhecer a nossa associação, e também fica o convite para aquelas associações que não puderam participar agora, tirar alguma dúvida, né, às vezes são as associações que têm o mesmo cunho ali, pode nos procurar, pode bater um papo conosco. Nós temos essa rede aqui com outras associações também que nos ajuda, que nos auxiliam, essa troca mesmo, né, de experiência. Então, fica o nosso contato também, o nosso convite. pescadoresdevida.com.br ou .org? Eu anotei, mas eu não acho mais aqui minhas anotações. Eu vou passar aqui no... quer ver? Eu vou passar aqui no chat, tá? Certinho. Tá. Porque também tem isso que a Anne falou, algumas instituições que não puderam acompanhar agora vão assistir depois no YouTube, né, gente? E aí elas ficam, já estou abrindo aqui o convite a entrar em contato com todas, se desejar. Eduardo, com você. Bom, eu queria agradecer também, né, o convite, principalmente aí do programa Impulso, né, que foi um divisor de águas para nós no ano de 2019. Que validou, né, os nossos trabalhos, a Tânia também, que está sempre junto com a gente, né, a você, né, por mediar isso tão bem, ao Instituto, né, GRPcom ali com a Pri, que também está sempre junto com a gente, né, e todos os organizadores aqui. Então, é isso, fico feliz de estar nessa rede, né, dizer para vocês que podem contar com o Nariz também, às vezes está precisando de uma parceria para fazer alguma coisa mais lúdica e tal, então contem com a gente. Eu sou um cara que defendo muito que as organizações sociais que trabalham com a arte precisam beber da fonte de outras organizações, sair desse mundo fechadinho do artista, para aprender mais metodologias eficazes. Então, eu sou um cara que eu nado quase que sozinho nesse lugar, né? Mas hoje eu já consigo trazer e ver resultados, colher resultados de muitas organizações que também estão seguindo esse fluxo. Vou deixar aqui para vocês aqui também no chat aquele videozinho que eu falei para vocês, que a gente fez com relação à campanha de agasalho, que vocês podem usar, né, nas campanhas de vocês, fiquem à vontade aí também. Tá bom? Gratidão. Muito obrigada. José, já estou na maior intimidade aqui, já estou no Zé, já não estou nem no José. Antes de te passar a palavra final, que você realmente vai encerrar esse encontro, você fará o grande encerramento. Lembrando, então, essa foi uma realização do Movimento Voluntariado do Paraná e da Free Helper, freehelper.com.br, instituições que precisam de orientações, de gestão, vocês vão encontrar na Free Helper, vão encontrar no Movimento do Voluntariado, assim como voluntários, e apoio, agradecer o grande apoio da CID, do Instituto GRPcom e da FACOP. Então, agora, agradeço a todos vocês verdadeiramente, espero que em breve estejamos juntos tomando uma boa sopa, viu, Isadora? Já tá marcado, viu, Larissa? É com você, vai ser no seu, vamos tomar uma sopa com você. E eu passo, então, a palavra ao Zé, da CUFA,
a qual eu peço que dê sua última mensagem e faça um encerramento oficial desse primeiro encontro. Legal. Primeiramente, agradeço aí a Cássia, né, a Tânia, a todos o pessoal que organizou. A mobilização geralmente é mais do que aqueles que estão ali na frente, né? A correria, manda e-mail, recebe e-mail. A todos vocês que participaram, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, é lindo. Continue, tem as dificuldades, mas a gente supera isso, vamos superar essa, vamos continuar firme. E dizer o quão é importante ações como essa, né? Essa troca de experiência, né? Bem freiriana, né? Esse compartilhar de conhecimento, isso é de um valor imensurável, tanto para nós, instituições, que já estamos lidando, como para outras pessoas que vão ver depois, para quem viu agora, para quem escutou e compartilhou, né? Esteve aí presente. Isso é muito valoroso. Eu digo porque quando eu comecei eu não tive isso, né? Então eu poderia ter adiantado muitas e muitas coisas enquanto instituição se tivesse esse compartilhamento. A Priscila está aí, a gente já tem feito algumas coisas junto, trocado telefone, ligações, etc. O quão bom é essa troca, né? E concluindo, eu deixo a nossa instituição à disposição. A Larissa falou de água, eu tenho água aqui, Larissa. Você disse que leva água antes, eu tenho água aqui, eu posso estar colaborando com você com água, entendeu? Não é muito, mas o que eu tenho aqui eu posso estar repassando para você, entendeu? Então, a gente vai fazendo essa troca. A Anne, eu morei em Sarandi muitos anos, eu nasci em Marialva, eu conheço essa reunião. Só esse mês a gente está entregando, entre almoço e janta, 200 marmitas na sua região. Então, a gente pode se aproximar e ver como é que a gente pode estar fazendo isso. Então, você pode ter famílias aí. Se eu não me engano, eu vou estar entregando, acho que 40 toneladas de alimento agora, e para essa semana, na outra, na sua região. A gente pode estar vendo e atendendo algumas famílias da instituição de vocês, ou que vocês indicarem. Então, a gente pode estar trocando aí informações, porque é isso que nos faz forte. É o coletivo, e esse coletivo de compartilhar. Entendeu? Então, vamos se falar, e esse evento ele veio para isso, né? A finalidade de compartilhar é interessante, mas o compartilhar das nossas forças. Que possamos continuar compartilhando das nossas forças, porque juntos nós somos mais fortes. Essa é a minha palavra. E é derrubar muro e construir pontes. Eu falei que a palavra final era sua, mas eu vou ter que completar, se me permite, Zé. Depois eu até devolvo e você fala o tchau. Mas, assim, eu tenho em mim uma coisa que é muito forte, e quem me conhece sabe que eu falo isso muito e que acredito nisso. A gente sempre pode mais do que a gente tem que fazer. O nosso ter que fazer, ele é limitado. A gente sempre pode mais. A gente não deve parar no que a gente tem que fazer. A gente pode ir no que a gente pode fazer. E dá para fazer isso sem sacrifício. Se é que me entendeu o que eu quero dizer. Não vamos parar no que eu tenho, né? Não vamos parar no pão, vamos até a geleia. Isso. Um beijo no coração de todos e que possamos ter um final de tarde aí abençoado e tranquilo, na paz. Maravilha. Muito obrigada, gente. Um beijo, foi um grande prazer, uma grande honra estar com vocês. Muito obrigada.